Vamos lá, galera! Hoje nós vamos falar sobre uma ameaça iminente de taxar nossos dividendos. Sabe aqueles dividendos que você recebe de fundos imobiliários, que você não paga imposto de renda, carteira de ações que paga bons dividendos? Se você não paga, eles vão taxar isso também. Será que ainda vai valer depois disso investir na bolsa? E esse negócio de taxar dividendos, isso é uma justiça ou isso é uma bitributação para ferrar novamente os empresários? Vamos entender isso junto. O presidente Lula deu uma polêmica declaração na semana passada dizendo que quem vive de salário no Brasil paga imposto de renda e quem vive de lucros e dividendos não paga nada. Mas por que esse desespero tanto para tributar tudo? A resposta é bem simples, vocês podem ver aqui. O governo brasileiro ele fechou as contas de 2023 com déficit histórico de 230 bilhões de reais. Parabéns para fazer isso. 230 bilhões. Quer dizer que precisa de dinheiro urgentemente de onde pode tirar. E você podemos tirar dos dividendos que as pessoas maldosas que ganham dividendos sem trabalhar recebem. Vamos tributar isso. A ideia socialista de justiça tributária é a ideia de que quem ganha mais tem que pagar mais imposto. Beleza, não acho ruim isso. Só que a frase é que quanto maior a renda, maior deve ser a tributação. É crucial não esquecer que as empresas que teoricamente ganham muito já são tributados antes de distribuir seus lucros. Isso significa que, embora a tributação sobre os indivíduos ela é progressiva, as empresas também enfrentam impostos antes que eles repassam os ganhos para os acionistas deles. E tributar dividendos sem reduzir a carga tributária antes seria uma simples dobradinha tributária ou bitributação, em outra palavra, sobre a mesma renda. E no Brasil, as empresas que distribuem dividendos pagam uma alíquota de 34% sobre o lucro cooperativo. Só para vocês entenderem, desses 34% são imposto de renda pessoa jurídica e 25%, mais 9% de contribuição social sobre lucro líquido. Isso dá 34%. Isso é o segundo maior no mundo entre 111 países. Apenas Malta que paga mais que a gente. E se eles vão tributar também os dividendos sem mexer na tributação, coloca mais 15%, que isso está na proposta, estamos falando de 50% de tributação. Insustentável para qualquer mercado globalizado. Ponto. Agora, tem vários empresários que eles não discordam de uma taxação de dividendo, desde que, como eu falei, seria feito em conjunto de redução da alíquota nominal do imposto de renda e do SLL. Isso por uma patamar média nos mercados mais desenvolvidos, que é de 23%. Se você tira de 34 para 23, beleza. Você quer tributar os dividendos? Nada mais justo, mas tem que fazer isso. E como vocês já entenderam que a ideia dessas tributações não é para fazer nenhuma justiça social, é simplesmente para tentar fechar as contas falidas do governo no azul, então com certeza eles não vão diminuir num lado, apenas vão aumentar no outro lado, simplesmente isso. Só para vocês verem, o jeito que o governo cobra impostos foi criado nos anos 90. E ele não mudou quando os outros países eles abaixaram muitos impostos das empresas deles. Para quê? Para ajudar na competitividade das empresas. Isso quer dizer que no nosso país, as nossas empresas elas enfrentam uma concorrência muito forte, porque eles não são compatíveis. É só para vocês verem o preço das blusas que vêm da China, pelo menos que vinha, e produtos que vêm da China que é vendido em 1/3 do preço aqui, simplesmente isso. Pobre é uma coisa triste. A questão é que tem uma ideia extremamente errada que pensa que se o governo ele tributa mais, ele vai arrecadar mais dinheiro. Na teoria é isso. Na prática, muitas vezes acontece ao contrário. Por quê? Porque quanto mais você pesa a mão em cima dos empresários, menos eles conseguem produzir, menos eles conseguem ganhar e, obviamente, menos eles vão pagar. Simplesmente isso. Então, a questão de pensar que se você vai colocar em cima do burro de carga cada vez mais sacos que ele vai levar mais, carregar mais longe, não. Você coloca mais sacos, ele cada vez anda menos. Até um ponto que você mata o burro. Só isso. Isso é exatamente o que acontece quando você tem tributação exagerada, igual acontece no Brasil. A questão disso é que, mesmo que vocês vá tributar, você vai arrecadar menos e as empresas, especialmente isso é o mais incrível, que as empresas grandes, obviamente, elas vão achar um jeito para não pagar esses impostos. Então, não só que não vai cobrar mais, vai cobrar menos. Só escutar esse fala de Luiz Barsi, o maior investidor, pessoa física da Bolsa, falando exatamente desses partes dos dividendos. Taxar dividendos é miopia tributária. Por quê? Na época em que o dividendo era taxado, a maioria dos empresários pagavam um dividendo pequeno, davam proventos através de outros mecanismos. Então, o governo nunca arrecadou aquilo que ele estima ser uma fonte de arrecadação
Porque tem uma coisa, o governo ele pensa em subtrair, não é isso? Ao passo que o empresário ele pensa em quê? Em contribuir. Então, por exemplo, você pega a Eletrobras. A Eletrobras tem um mecanismo diferente. A Eletrobras, ela estatutariamente, ela tem um dispositivo, ela é obrigada a pagar dividendo, 10% sobre as ações preferenciais. Então, ela paga dividendo mínimo, prioritário e obrigatório. Então, ela tem um compromisso. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Aqui no Brasil e no mundo, tudo é conectado. Então, tem muitas pessoas que acham que você pode fazer uma coisa sem afetar outra coisa. Lembra do efeito borboleta? Uma borboleta que no norte do país, ela bate as asas e isso faz uma tempestade no sul do país. Sempre vai ser assim. Então, quando vocês querem, entre aspas, fazer uma justiça tributária, para quem tem essa ideia maluca na cabeça, nós vamos pegar dos empresários porque eles ganham muito. Você tem que entender que se você pesa em cima do empresário, ele ganha menos, ele investe menos, ele contrata menos. Se ele contrata menos, tem mais desempregados ou mais pessoas que ganham pouco no mercado. Esses desempregados, as pessoas que têm salários menores, que os empresários pagam menos porque eles não têm margem tão grandes, eles consomem mais. Eles consomem mais, quer dizer que outras empresas vendem menos e essas empresas que vendem menos pagam menos impostos. Essas empresas que vendem menos, que pagam menos impostos, quer dizer que o rombo do governo vai ser maior, o rombo do governo vai ser maior, então ele vai querer aumentar mais, taxar mais coisas. Se ele vai taxar mais coisas, ele vai detonar mais a competitividade das empresas brasileiras comparado a empresas lá fora, e vocês entendem que nunca a conta vai fechar, ela só vai piorar. O que acontece em todos os países falidos. A única coisa que precisa fazer é Estado mais eficiente, mais leve, menos desperdício, menos intervenção deles, menos impostos, para deixar para todo mundo crescer. Só isso. Essa é a única forma. Se você achou que é outro, você está totalmente errado. Mas você é contra imposto? Lógico que não. Imagina, eu gosto de imposto. O problema é que aqui você paga impostos e recebe muito pouco em volta. Você paga IPVA, mas você precisa pagar pedágios em todas as estradas. E estradas que você não paga pedágios, estradas péssimas. Você paga impostos, mas você tem que contratar plano de saúde. Você paga impostos, mas tem que cuidar da sua segurança. Entendem isso? O problema não é pagar impostos. Os países mais desenvolvidos, que têm a melhor qualidade de vida, pagam impostos altíssimos, mas eles têm retorno para isso. E se vocês acham que só os que ganham bem pagam impostos, os pobres coitados pagam mais impostos ainda. Eles pagam impostos porque todos que eles consomem têm altíssimos impostos. Infelizmente isso. Então todo mundo se ferra com os impostos, com um país que tem muita corrupção e nem o problema da corrupção quanto ineficiência total. Sabe quem são os únicos que não sofrem com os impostos? As pessoas que definem nossos impostos. Eles são bem tranquilos em relação aos impostos. Eles vivem muito bem com eles. E aí, vai ainda valer a pena investir em ações, construir uma carteira de dividendos, investir em fundo imobiliário, se eles vão taxar? A resposta, sim, sempre vai valer a pena. Por quê? Porque no final da conta, você tem que entender que as empresas eles vão se adaptar. Se a empresa, vamos dizer, você vai deixar os dividendos, provavelmente o valor daquela empresa, daquela cotação, ela vai cair. Naturalmente, porque muitas pessoas vão querer vender. Se muitas pessoas vão querer vender, quer dizer que o custo e os dividendos dela, ou porcentagem, mesmo pagando menos, vai aumentar e vai continuar a valer a pena. E as empresas vão achar formas, às vezes eles vão investir menos na empresa, pagar menos, sempre o mercado vai se adaptar. Então fiquem tranquilos, continua com o seu plano de investimento, continua com a sua construção, se você investir em fundo imobiliário ou em carteira de dividendos, continua crescendo ela, vai continuar a valer a pena. E obviamente, carteira diversificados e talvez um dinheiro também lá fora, nunca fez mal a ninguém. Então, não fica desesperados, continua com o plano e quando vai ter mudanças, eu aviso vocês por aqui. Se gostou desse vídeo, curte e comenta aqui. Você acha que vai conseguir taxar nossos dividendos mesmo? Que eles querem muito, será que eles vão conseguir? Vai passar no Congresso essa taxação? Escreve aqui no comentário sim ou não. Curte. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, liga o sino e compartilha com outras pessoas. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.